Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou o Henrique Amster Pause, sou mestre e graduado em História pela UFSM e atualmente sou professor contratado da Rede Estadual do Rio Grande do Sul. Em 2021, eu defendi minha dissertação de mestrado intitulada Alexandre Magno como Homem Fronteira, Virilidade e Identidade Greco-Romana na Construção do Monarca Macedônio de Plutarco e Arriano. Por ter estudado representações em torno do rei Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, eu acabei me deparando com uma personagem muito interessante em torno da vida dele, sua mãe, a rainha Olímpia de Épiro. Ainda em 2021, a convite da professora Semiramis, minha orientadora, e dos professores Ivan Vieira Neto e Rafael Brunhara, eu escrevi um verbete sobre a rainha Olímpia para o Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade, que está no Prelo, e depois desenvolvi um texto mais longo sobre ela para o livro As Sendas de Clio, também organizada pelo professor Ivan Vieira Neto, a ser publicado pela editora Tempestiva. Por conta disso, continuando a série sobre mulheres da antiguidade, aqui do podcast Diálogos Olimpianos, eu irei hoje falar um pouco sobre essa interessante personagem histórica que foi a rainha Olímpia, mãe de Alexandre. Para isso, eu irei usar especialmente a obra Vida de Alexandre, parte das vidas paralelas de Plutarco, escritor que viveu no contexto do Império Romano entre meados do século I e II depois de Cristo, e aquele que dá maior atenção à rainha Macedônia entre os autores que escreveram sobre Alexandre. Vamos a Olímpia de Épiro, então. Olímpia faz parte de um séquito de mulheres presentes na vida de Alexandre, e o que influenciam de alguma maneira. Segundo o historiador Daniel Ogden, se ficássemos apenas as mulheres que tiveram alguma relação amorosa, sentimental ou simplesmente sexual com o rei macedônio, conforme os textos, contaríamos em torno de 7 mulheres: Roxana, Estatira, Parasidates, Barcine, Thaís, Calixena e Campaspe. Isto porque ainda estaríamos excluindo os homens que Alexandre teria mantido alguma dessas relações de acordo com as representações literárias. Olímpia, sua mãe, porém, parece ter sido a mulher que mais influenciou a vida de Alexandre, segundo os testemunhos literários. Olímpia nasceu por volta do ano 376 a.C. e foi uma princesa de Épiro, região grega no sudoeste da Península Balcânica. Olímpia era filha do rei Neoptalemo I de Épiro e pertencente à dinastia Eácida. Sua família reivindicava a descendência da deusa Tétis, ninfa do mar que teria se casado com o mortal Peleu, rei da Fítia, na região da Tessália. Desse casamento teria nascido Aquiles, o herói épico por excelência, o melhor dos aqueus, o herói de qual Alexandre, mais tarde, iria manter relações íntimas de inspiração. Com 16 anos, durante sua iniciação nos mistérios de Samotrácia, Olímpia teria conhecido Filipe, da Macedônia. Olímpia, na época já órfã, tanto de pai como de mãe, recebeu autorização de seu irmão para se casar, feito que teria ocorrido por volta de 360 a.C. Olímpia foi a 4ª esposa de Filipe II, rei da Macedônia, e deu a ele 2 filhos, Alexandre, que viria a ser Alexandre III ou Alexandre o Grande, e Cleópatra. Pouco se sabe sobre a morte de Olímpia. O final da vida de Alexandre, escrita por Plutarco, foi perdido e possivelmente, exatamente nesse fragmento perdido, havia informações sobre o destino de Olímpia. Em especial, a partir dos relatos de Plutarco, mas também dos demais historiadores que escreveram sobre Alexandre, é possível reconhecer uma Olímpia ativa politicamente. Segundo Cláudia Zaragoza Serrano, seu principal objetivo político era estabelecer Alexandre como sucessor ao trono de seu marido. Filipe II da Macedônia chegara a ter 7 mulheres ao longo de sua vida e Alexandre não era seu primogênito. Antes do nascimento do futuro conquistador dos persas, Filipe teria tido Arrideu,
nascido entre 358 e 357 a.C. Apesar de Arrideu não significar uma real ameaça, visto que era considerado portador de alguma doença mental causada por envenenamento pela própria Olímpia, como apresentarei a seguir, todas as demais esposas que sucediam Olímpia eram um risco à sua posição e à posição de seu filho. A mais conhecida rival de Olímpia e esposa de Filipe II foi Cleópatra, a última das 7 esposas. Cleópatra era sobrinha de Átalo, um nobre macedônio em ascensão na corte de Filipe II. Por conta de sua descendência macedônia, tanto a nova esposa como o possível filho do casal contariam com maior legitimidade frente à Assembleia Militar Macedônia, o que legitimaria um possível filho do casal como sucessor de Filipe II. Entretanto, Filipe é morto antes mesmo de ter um filho com Cleópatra, e as principais suspeitas por tal assassinato recaíram sobre Olímpia e, consequentemente, sobre Alexandre, problema superado mais tarde. Após a morte de Filipe, Olímpia passa a desempenhar um papel ativo na política macedônia e do Épiro. Segundo Plutarco, ela mantinha correspondências contínuas com o filho, lhe enviando notícias de sua terra natal, lhe alertando de complôs, entre outros vários assuntos. Alexandre mantinha, segundo os escritos de Plutarco, essas cartas em segredo, sendo apenas compartilhadas com Heféstio. Em um momento de rebelião de Antípatro, o opositor de Alexandre, Olímpia e sua filha, que também se chamava Cleópatra, se revoltaram e venceram Antípatro. Olímpia então assume a regência do Épiro, fato esse que, segundo Plutarco, Alexandre concordava, visto que na Macedônia não tolerariam sua mãe no poder. Na Macedônia, Olímpia era uma estrangeira que, por amor ou por interesses políticos, se casou com o rei Filipe II. O mesmo que iniciou uma série de batalhas militares e diplomáticas pela hegemonia da Grécia e preparou o campo para as campanhas militares de Alexandre. Olímpia, a partir dos escritos de Plutarco, não só participou ativamente dos jogos políticos enquanto rainha e mãe, como buscou sustentar o seu poder e o de seu filho, que lutava a longas distâncias de casa. Mesmo após a morte de Alexandre, Olímpia continuou a ser uma ameaça e foi a responsável pela morte de uma quantidade razoável de pessoas durante seu momento de cólera pela morte do filho. Infelizmente, no Brasil, pouco material é encontrado sobre essa tão emblemática rainha. Mas pesquisas em torno de Alexandre, nas quais a minha própria se insere, apesar de trazerem inovações, os estudos sobre o rei macedônio e, cada vez mais, explorarem temas não pesquisados sobre ele, a figura de sua mãe ainda recebe poucas menções e levantamentos. É urgente a necessidade de uma avaliação das representações da rainha macedônia, através das demais fontes sobre Alexandre, a fim de termos uma melhor compreensão sobre o tema. Vejamos agora um pouco mais de suas representações na vida de Alexandre de Plutarco. Olímpia de Épiro aparece na vida de Alexandre de Plutarco logo nas primeiras páginas. Plutarco faz questão de logo no começo apresentar Olímpia e, de certa forma, já deixar bem claro o que pensava sobre a rainha. Plutarco inicia contando sobre o casamento de Olímpia com Filipe II. Os dois teriam se conhecido durante as celebrações dos mistérios de Samotrácia. Lá, segundo Plutarco, os dois teriam se apaixonado e, através do consentimento do irmão de Olímpia, teriam se casado. Plutarco, logo no começo, também insere as questões mitológicas que acompanharão a vida de Alexandre de certa forma, e as associa com a figura de sua mãe. Plutarco conta que, mesmo antes das bodas nupciais de ambos se encontrarem para a possível primeira noite juntos, Olímpia teria sido atingida por um raio na região de seu ventre, e este mesmo raio teria provocado um pequeno incêndio que se extinguiria em seguida. O episódio do raio representaria que o verdadeiro pai de Alexandre era Zeus, e não Filipe. Vejamos esse trecho na leitura do meu colega Rodrigo. Pois bem,
a noiva, antes da noite em que ambos se encontraram na câmara nupcial. Acreditou que um trovão ou que um raio caía sobre seu ventre e que do golpe se acendia um grande fogo, que depois se fragmentaria em chamas direcionadas a todos os lados e que terminava se extinguindo. Além dessa lenha de cunho mitológico sobre o raio que o Rodrigo leu pra gente, outras histórias acompanham o nascimento de Alexandre. Filipe teria tido um sonho logo depois das bodas do casal, onde presenciou ele mesmo marcando Olímpia no ventre, possivelmente com uma marca de ferro aquecida que lhe parecia o símbolo de um leão. Segundo os adivinhos consultados pelo rei, o tal sonho era um aviso a Filipe que ele não estaria cumprindo com seus deveres matrimoniais e que o filho que nasceria de Olímpia seria, abre aspas, valoroso e com a natureza própria de um leão, fecha aspas, citação de Plutarco. No entanto, o último dos primeiros relatos que envolve Olímpia é o mais marcante e é aquele que já introduz ao leitor a imagem bárbara que Plutarco irá construir ao longo de sua narrativa sobre a mãe de Alexandre. Em certa ocasião, Plutarco relata que Olímpia costumava dormir junto a uma serpente e que tal fato teria debilitado as relações de amor e afeto entre a rainha e Filipe, sendo que esse tinha temor de sofrer feitiços ou até de ser morto por sua mulher. Plutarco explica que era costume das mulheres da região, sem especificar qual, mas provavelmente se referindo ao Épiro, desde muito jovem, iniciarem-se nos ritos órficos e nas celebrações orgiásticas de Dioniso, e de que estas recebiam os nomes de Clodonas e Mimálonas. O comportamento dessas mulheres era semelhante, segundo Plutarco, ao das mulheres edomas e das mulheres trácias, da cordilheira de Emo. Olímpia, que se comprometia com esses rituais e se comportava de maneira mais bárbara em seus delírios, levava consigo nos rituais dionisíacos grandes serpentes domesticadas, com certa frequência, o que deixava os homens estupefados. Podemos perceber, então, uma construção de Olímpia em Plutarco ligada às questões de cunho religioso e bárbaro. Suas preferências e práticas religiosas, em especiais aquelas ligadas ao deus Dioniso, são, segundo os pesquisadores Dominique Vieira dos Santos e Ana Letícia Contador, os principais motivos para Plutarco classificá-la enquanto portadora de traços comportamentais desviantes e categorizá-la como bárbara. Para Dominique Vieira dos Santos e Ana Letícia Contador, quando Plutarco compara as atitudes das mulheres da região ou geração de Olímpia com as mulheres edomas e trácias, é possível perceber uma ligação aos desejos e aos sentimentos de fúria e vontade de guerrear, tornando-se, assim, mulheres belicosas, atitude considerada não natural à mulher. Olímpia, ao longo dos relatos de Plutarco, é descrita quase sempre como uma mulher que, abre aspas, exerceu o permitido, que se desvia da ordem desejável, fecha aspas, e era portadora de, abre aspas, comportamentos barbarescos, fecha aspas, citação de Santos e Contador 2013, página 180. Esses excessos é inicialmente visto no campo religioso, onde é visível uma dedicação aos serviços dos deuses realizada de maneira supersticiosa e desmedida. Contudo, é visível também as ações desmedidas nas ações políticas de Olímpia, no trato com seus inimigos e até no convívio com seu filho Alexandre. As últimas citações sobre Olímpia na vida de Alexandre ocorrem quando Plutarco relata sobre sua fúria após saber a morte do filho. Ao ser informado da possibilidade de envenenamento de Alexandre, Plutarco relata que Olímpia teria mandado matar um bom número de pessoas e até a desenterrar o corpo de um dos suspeitos de ter usado o veneno. Não conta nos relatos de Plutarco nada sobre a morte de Olímpia. E como já mencionado, acredita-se que tais informações poderiam estar em uma provável continuação da vida de Alexandre ou na comparação à vida de Júlio César, também parte da obra Vidas Paralelas de Plutarco e também perdida. Olímpia ainda é mencionada mais 4 vezes na vida de Eumenes, da Cárdia, um general grego que alcançou a posição de rei da Armênia logo após a morte de Alexandre.
Diante do que apresentei, vemos como a Olímpia de Plutarco pode ser definida enquanto uma mulher de múltiplas facetas. Na mesma medida em que é colocada como rainha, esposa de Filipe II e mãe de Alexandre, Olímpia é entendida seja por suas práticas religiosas ou por suas ações políticas como portadora de comportamentos desviantes, fora da regra, um antimodelo. Em nossas pesquisas, percebemos que Plutarco escreve a biografia de Alexandre para servir de exemplo aos governantes do Império Romano. Plutarco, enquanto um grego inserido na sociedade romana e mantendo relações com senadores e pessoas influentes da alta aristocracia romana, compartilhava os ideais do mos maiorum romano e da paideia, a educação grega vista por ele enquanto elemento fundamental para a manutenção do comportamento e do governante ideal. Entretanto, esses exemplos não eram baseados apenas nas virtudes e nos elementos positivos de Alexandre, mas também em seus vícios e elementos negativos. Ao descrever Olímpia enquanto bárbara e ao censurar as atitudes da mãe do conquistador ao longo de toda a sua narrativa, Plutarco talvez queira nos deixar claro as ações de uma mulher que, assim como seu Alexandre, serviria de exemplo aos homens aristocratas romanos. Olímpia se prestaria ao papel do que não devia ser seguido em termos de comportamento e de conduta às mulheres aristocratas romanas. Olímpia, portanto, representa dentro da narrativa plutarquiana um antimodelo, visto que ela é colocada enquanto uma personagem envolta em ações desmedidas e em práticas excessivas. Com isso, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Espero que com esse episódio eu tenha trazido mais conteúdos para vocês sobre uma mulher importante e bem interessante da história antiga. Em breve, meu verbete e meu texto sobre Olímpia estarão publicados, mas para quem se interessou em ler minha dissertação em torno das representações de Alexandre feitas por Plutarco e Arriano, a mesma está disponível na página do academia.edu do GEMAN. Eu gostaria de agradecer ao meu colega Rodrigo dos Santos Oliveira pela leitura do trecho da obra de Plutarco. E não deixem de seguir o GEMAN pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook e Twitter. E sigam o nosso podcast no Spotify ou no seu aplicativo preferido de podcasts. Até mais!